Olá pessoal, aqui é o Alisson da Residência Pedagógica da Universidade Federal de Catalão. E dando continuidade ao nosso conjunto de 5 aulas, a gente está indo para a nossa aula 3. E nessa aula a gente vai falar para vocês sobre raízes da função quadrática. Na última aula, a gente viu que para esboçar o gráfico dessa função quadrática, a gente precisa de 3 passos principais. E quais são? O primeiro deles é encontrar os zeros da função, ou seja, descobrir quem são as raízes da nossa função quadrática ou função polinomial do segundo grau, certo? Nesse caso, a gente vai aprender a calcular essas raízes agora nessa aula, certo? Então, aqui é o que eu acabei de falar para vocês. E as raízes de uma função quadrática, o que elas são? Elas são os valores de x que fazem com que o f de x seja igual a zero. Sendo assim, para a gente encontrar as raízes, a gente vai fazer o quê? Vai pegar a nossa função e fazer ela ser igual a zero. Assim, a gente transforma ela no quê? Numa equação do segundo grau. E como a gente recorda, para a gente resolver aí uma equação de segundo grau, a gente tem várias fórmulas de resolver. Uma delas, mais conhecida, um método mais conhecido para se resolver uma função quadrática é o quê? É a fórmula de Bhaskara, né? Eu trouxe aqui também uma outra fórmula também, que é a soma e produto, mas nessa aula a gente vai utilizar a fórmula de Bhaskara. Por quê? Porque ela é a mais conhecida, né? A mais tradicional, mas existem várias outras. Tudo bem? Então, bora lá. Exemplo. Eu trouxe aqui uma função, uma f de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. O primeiro passo para a gente descobrir quem são as nossas raízes é a gente conseguir identificar quem é o nosso termo A, o nosso termo B e o nosso termo C. Então, é o que a gente fez lá na aula 1. Né? Então, o termo A é sempre o que acompanha o x ao quadrado. Ou seja, nesse exemplo nosso, é o 1. O termo B é o que acompanha o termo x, é o mais 2, né? Ou seja, só o 2. E o termo C é o termo sozinho, né? Aqui nesse nosso exemplo, é o menos 3. Então, vamos recordar a fórmula de Bhaskara. A gente tem o delta. Primeiro a gente vai calcular o delta. E depois a gente vai calcular a nossa discriminante. E vai descobrir o quê? Quem é o nosso x1 e o nosso x2, né? Ou para quem fala x' e x2'. Mas vamos aqui primeiro resolver o delta. Quem é o delta da fórmula de Bhaskara? Ele é b ao quadrado menos 4ac. Então, basta a gente substituir nessa formulazinha. Vai ficar o quê? O termo b ao quadrado, né? Ou seja, 2 ao quadrado vai dar 4. E o 4, que já é da formulazinha, que multiplica 1 menos 3. Menos com menos mais, já está aqui o sinalzinho de mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. O nosso delta é igual a 16. Então, vamos agora calcular a nossa discriminante. A nossa discriminante é dada por essa fórmula. X é igual ao termo menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 que multiplica a. Então, substituindo aqui os nossos termos na nossa fórmula, é menos b. Então, se o b é o 2, menos b, menos 2. Mais ou menos a raiz de 16 sobre 2 que multiplica 1. Calculando isso, a gente vai ter o seguinte. Menos 2 é igual a mais ou menos 4. Né? A raiz de 16 é 4. 2 que multiplica 1 fica 2. Então, primeiro a gente vai resolver aqui com o sinal
de soma, né? Com a adição. Então, x' vai ser igual a menos 2 mais 4 sobre 2. Logo, o x1, né? Vou chamar de x1, ele vai ser igual a 1. E o x2? A gente vai usar o sinal negativo. Menos 2 com menos 4, menos 6 sobre 2, menos 3. Então, é muito fácil, né? Muito simples aí de a gente conseguir aplicar a função nessa fórmula de Bhaskara e assim encontrar as nossas raízes. E qual é o conjunto de solução desse exemplo? O conjunto de solução desse exemplo é 1 e 3, certo? Então, como eu acabei de falar, os zeros da função ou as raízes da função são os valores 1 e menos 3. E esse valor do delta permite saber quantos zeros a função quadrática vai ter. E a gente pode separar em 3 casos, como eu falei na aula anterior. Se o delta é maior que zero, a função sempre vai possuir duas raízes reais distintas. Se o delta é igual a zero, a função possui uma única raiz real. E se o delta for menor que zero, quer dizer que essa função não possui raiz no conjunto dos números reais. Tudo bem? Então, a próxima aula a gente continua no próximo passo aprendendo a calcular para chegar aí a ter todas as informações que a gente precisa para construir o nosso gráfico da função quadrática. Até a próxima. Obrigado.